Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com o teu amor, e por isso eu sou mais feliz. E por isso eu sou mais feliz. Vamos lá, vamos continuar. A gente estava falando sobre a questão de Deus estar perto, né? E eu queria exemplificar algumas situações para vocês. Uma delas é que eu sempre fui muito sim, sim, não, não, sabe? E eu sempre fui eu me envolvi em tudo que eu estava fazendo. Mas vamos dar uma pausa. Eu sou pecadora. Eu faço as coisas erradas. Muitas pessoas podem estar olhando aí e falar assim, quem é ela? Quem que ela acha que ela é para estar aí me ensinando, me tentando mostrar alguma coisa? Eu quero dizer para vocês que essa carne aqui, ó, erra. Que essa pessoa aqui erra. Assim como todo mundo que está aqui nessa terra. Não existe um santo nessa terra. Sabe por quê? Porque santo é Deus. Ele é perfeito. Jesus é perfeito. O Espírito Santo é perfeito. Nós não somos perfeitos. E eu estou fazendo essa pausa para dizer para você que eu fiz coisas erradas, continuo fazendo coisas erradas e vou fazer algum dia. Sabe qual é a diferença? A diferença é que eu reconheço os meus erros e procuro melhorar a cada dia. E eu admito que eu errei. E eu volto atrás nas minhas palavras, eu peço perdão. E eu sei o quanto eu fui errada no passado. Porque eu não tinha Deus. Aliás, eu tinha Deus. Mas eu não tinha Deus na intensidade e na intimidade que eu tenho hoje. Essa é a diferença de quem está a falar, quem você acha que é um mister, um senhor da ministração, de você ou de mim. A diferença é a intimidade em que eu busco do Pai. Então, eu não posso bater no peito e falar assim, ó, eu sou perfeita. Não sou. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar que, na verdade, você sendo imperfeita, você não fazendo as coisas corretamente do jeito que você gostaria, mesmo assim, Deus está aí perto de você. E foi isso que aconteceu comigo durante anos. Durante anos da minha vida, eu conhecendo a palavra de Deus, eu indo à igreja, eu fazendo situações em que eu achava que eu tinha que receber a presença de Deus, eu não me sentia qualificada para isso. Porque nos colocam em nós regras em que nós não conseguimos cumprir. E eu creio fielmente que Satanás faz isso e faz isso há muito tempo. Ele embute nas pessoas situações em que ela nunca vai conseguir ser perfeita. Tem hora, por que às vezes tem situações que nós devemos pedir orações? Sim, mas às vezes nós não nos sentimos capacitados para orar por nós mesmos. Às vezes nós não temos fé em nós mesmos. Deus não vai curar eu porque eu orei, mas vai curar eu porque a fulana orou? Sim, mas por quê? Porque a sua fé estava no lugar errado. A sua fé estava na posição errada. Porque Deus ele já queria te curar na hora que você pediu. Mas você não teve fé o suficiente. Por quê? Porque é nos colocado regras, é nos colocado situações em que nós nos afastamos de Deus e nós não nos sentimos dignas ou digno de receber de Deus através da minha palavra. Porque eu sou errada, eu vou falar e Deus não vai me ouvir. Não estou dizendo em mas porque o meu pastor fala isso e fala aquilo, então tá errado. Não. Eu não estou dizendo em regras da igreja, em regra da instituição em que você segue. A partir do momento que você está ali, você tem que sim obedecer a regra de onde você está.
do local em que você está, da instituição em que você está. Eu estou dizendo de regras que são embutidas nas nossas emoções, colocando padrões em que nós nunca vamos conseguir alcançar. E nós não nos sentimos capazes de receber a presença de Deus. Então isso foi colocado em minha vida. E eu tentava alcançar, e eu corria, e não conseguia chegar em lugar algum. Porque eu não me sentia capaz de receber o eterno, de ouvir o eterno. Eu entendo que Jesus veio para quebrar regras. Jesus, ele fez algumas coisas diferentes do que aqueles tradicionalistas queriam ou que faziam. Jesus, ele conversou com prostitutas. Jesus, ele fez isso, eu creio, para que nós entendêssemos que Deus, ele está acessível, ele está à disposição daquele que quer recebê-lo. Então, nós não podemos criar regras que façam com que essas pessoas recebam a Jesus. Porque quando nós colocamos isso, nós criamos barreiras entre Jesus e essas pessoas. Lutero, ele veio para quebrar essas barreiras. Ele apresentou a nós a Bíblia. Ele apresentou a nós palavras em que nós pudéssemos interpretar do nosso jeito. Porque Jesus, ele trabalha no coração de cada um conforme cada um precisa. Jesus, ele tratou os 12 discípulos dele, ele tratou aqueles que estavam com ele, cada um à sua maneira, conforme cada um precisava. Eu não posso embalsamar a minha mente de maneira que eu ache que Deus vai falar comigo porque ele falou com ciclano assim, assim. Não! Não conheça Jesus por aqueles que falaram dele. Conheça Jesus por você. Comece a ler a Bíblia e a abrir a sua mente e falar assim: Deus, fala comigo. A Bíblia tem segredos que nós não conseguimos interpretar. Por quê? Porque tem segredos ali que para cada um que lê ela e entende ela. Então deixe de ficar esperando alguém fazer por você o que você precisa. Você tem que estar numa igreja, sim. Você tem que estar debaixo de um discipulado, sim. Você tem que estar debaixo de uma cobertura, sim. Porque nós precisamos um dos outros. Nós precisamos trocar experiências. Se eu simplesmente chegar aqui e falar por nada, então eu preciso de pessoas que estejam aí ouvindo. Porque senão o que eu estou fazendo aqui é em vão. Então nós precisamos sim viver em comunidade, viver em harmonia, viver em união. Ter uma pessoa que nos dá cobertura espiritual. Mas nós precisamos também destampar os nossos ouvidos espirituais. E falar assim: Deus, eis-me aqui. O que tu queres de mim? E eu comecei a viver isso na minha vida quando eu entendi que eu precisava de Deus. E já não bastava mais o ouvir falar, já não bastava mais as orações. E eu falei: Deus, trabalha em mim algo diferente. Eu não quero fazer como as outras pessoas. Eu não quero trabalhar para o Senhor imitando as outras pessoas. Eu quero ter uma experiência nova contigo. E aí eu comecei a querer falar com Deus e eu falava: Deus, eu quero te ouvir, comecei a querer ouvir mais a Deus. E sabe qual é a grande surpresa? Um dia desses Deus falou para mim assim, Deus estava falando comigo enquanto eu estava deitada, e Deus falou assim: eu sempre estive aqui. Fui eu que sempre falei. E eu ainda tinha dúvida
de quando Deus falava comigo, porque esse negócio de falar, ouvir Deus falar, Deus falou, até é estranho, né? Quem tá aí nunca ouviu e falar assim, peraí, como é que Deus fala? E eu queria entender isso, como é que Deus fala? E chega um dia que Deus fala pra mim assim, olha, eu sempre estive aqui, eu sempre falei. Você que nunca me escutou.